Shalom, queridos. Como estão os guerreiros da última hora? Cheios do Espírito, incendiados pelo fogo de Deus, ouvindo a voz do céu, fazendo declarações proféticas, preparando-nos e chamando à existência 1 milhão de intercessores na esplanada dos ministérios no dia 25 de abril em Brasília. Seja assim. Vamos lá, querido. Já deu seu like? Por favor. Já compartilhou este vídeo? Está compartilhando? Está nos ajudando a aumentar o número de intercessores, sendo treinados para termos um movimento gigantesco. Eu creio que temos o potencial de levantar não só 1 milhão de intercessores, homens e mulheres, Mardoqueus e Esther, mas temos condições no nosso país de levantar milhões de intercessores que todos os dias colocam a nação diante de Deus, clamam pela sua redenção. Quando falamos nação, falamos de vidas, de pessoas, de famílias, pois a nação é composta por gente, por pessoas. Então queremos ver as pessoas sendo salvas, redimidas. Pai de amor, chegamos diante de Ti para dar-te graças pelo privilégio de sermos parte do Teu reino e parte da Tua equipe. Somos cooperadores Teus na implantação do Teu reino, por sermos uma casa de oração, uma casa de adoração, depósito do Teu Espírito e da Tua própria palavra. Quando hoje estaremos olhando para a Tua palavra como arma, uma arma de combate que Tu nos deste, a espada do Espírito, torna-nos cada vez mais aguçados, amantes da Tua palavra, praticantes da Tua palavra, zelosos pela Tua palavra, e seja Tua para sempre a glória, a honra e a adoração. Amém e amém. Existe um cântico antigo: grande desejo sinto em mim, quero ser como Cristo. Este é o meu grande ideal, quero ser como Cristo. E na realidade, Paulo diz em Romanos 8, 29, que para isto ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então está, queridos, a primeira arma que queríamos trazer à tona nesta manhã: o nome de Jesus. O poder não é nosso, a autoridade não é nossa, foi-nos confiado e vamos usar com responsabilidade. A segunda arma é a palavra de Deus. Abordamos já a palavra de Deus na oração, quando estávamos orando a palavra. Abordámos-la na semana passada como a espada do Espírito que nos protege na guerra. E vamos fazer apenas poucas declarações agora sobre a palavra. E a primeira é esta, leia por favor: a nossa posição se firma na imutável e infalível palavra de Deus. Ela se constitui a base da nossa conquista e a nossa espada de combate. A nossa arma de combate é a espada do Espírito. É uma declaração que fizemos a semana passada e repetimos-la aqui juntos. A palavra é a espada do Espírito e não há combinação mais poderosa do que Espírito e palavra. Sempre falo sobre isso. Da união entre o Espírito e a palavra, a vida é gerada, vida é manifesta. Então eu tenho que mover na guerra, na dependência do Espírito, usando a palavra. A palavra inspirada pelo Espírito é vida, é poder, é arma. Então quando eu posso combinar a palavra e o Espírito, aquilo que é verbalizado é o que será manifesto. Amém? Porque a palavra produz exatamente o que ela diz. Apocalipse 12, 9, voltaremos a este texto lá adiante, mas aqui é apenas para falar sobre palavra. Leia: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Vamos ficar aqui. Em Mateus 18, e desta vez na versão amplificada, eu
confesso que eu tenho ouvido nestes dias, repetidamente, um uso errado desse texto, por falta do contexto, por falta de conhecimento, né? Começa o povo aqui a atar o que não deve atar. Tudo porque quando chega a tradução em português, né? O que é que diz na versão comum? Tudo que ligardes. Aí fica o povo ligando. Vamos ligar no céu. Meu filho, não fala isso. Aí eu digo, não, é desligar. Porque aqui estamos diante de uma expressão idiomática. Agora, a tradução amplificada está corretíssima. Aqui não daria para você confundir. E já existem versões que são claras. O termo ligar significa proibir. É proibido. Então não ligue nada no céu, meu filho. Ligue o diabo, ligue o inferno. Mas como a gente pensa, não sei o que pensa, né? Ligar, amarrar, prender. Sim, ligar é prender, amarrar. Como é que você diz que vai ligar a oração? Você quer dizer que estão concordando? Então, se você está me ouvindo, é pastor, por favor, mude aí, por favor, por favor, por favor. Por favor. De onde vem a expressão? Ela é idiomática. É do que se permite e o que não se permite. É a autoridade que nos é delegada também. Nós somos oficiais de justiça do reino, né? Do Supremo Juiz. Aleluia. Somos a sua mão, né? Somos os seus emissários. Mas tem a questão dos mandamentos, 10 mandamentos. E um deles é, 6 dias trabalharás e ao 7º descansarás. Quando o povo regressa do cativeiro, há uma preocupação. Vamos destrinchar os 10 mandamentos. E os transformaram em 613. Aí fica, não trabalhe no sábado. O que é trabalho? Tem que definir. O que é trabalho? Então chegou-se à conclusão, é produzir algo novo. Muito bem. Então alguém tem dúvida, posso fazer isso no sábado? Então vamos lá, ó, escriba, né? Se ele disser, está ligado, significa, não pode. É proibido. Entendeu? Está ligado. É proibido. Não pode. Se disser, desligado, livre, está vendo? Livre, permitido. Então, qual é o poder que Jesus está nos dando? A versão amplificada é clara. Então, vamos ler isso aqui. Em verdade, tudo que proibirdes e declarardes impróprio e ilegal na terra, deve ser o que já é proibido no céu. Agora, para aí. Não é que eu vou inventar decretos, como alguns querem. Ah, tem aquele carro Mercedes. É meu. Onde é que você tem respaldo? Ou vai para a casa do vizinho, vai ser minha. É o que está no céu, é o que está na palavra. Você é o intérprete da palavra para dizer sim, está proibido, está permitido. Certo? Alguém oferece o Brasil ao diabo, eu digo proibido, ilegal e impróprio. Está ligado? Aí eu posso dizer, está ligado sim. É proibido, não senhor, porque essa terra é dona. A Bíblia diz do Senhor é a terra, a sua plenitude. Então, eu tenho um respaldo. Chegou a doença, bateu na sua porta, eu digo, ilegal. Se quiser dizer está ligado, pode dizer, mas eu não uso o termo ligado. Eu uso logo aqui tudo que quer dizer. Eu digo é proibido, ilegal e impróprio. Esse corpo tem dono, foi comprado. Você tem que se desalojar daí, em nome de Jesus. Porque é o que está permitido no céu. O que está proibido no céu, certo? Então, quando eu entro nessa batalha toda aqui, sim, senhores, nós estamos aqui, cada dia um está orando, mas todo dia eu escuto o apóstolo falando que nós vamos ligar, e eu digo, não, nós vamos desligar. Nós vamos desligar. Amém? Desculpa eu dar isso aqui, mas eu já cansei de ouvir isso errado, fora de lugar. É o problema dos mestres, né, que dão importância a cada vocábulo. Vamos prosseguir. É tudo que
permitirdes, declarardes, próprio e legal na terra, deve ser o que já é permitido no céu. Queridos, eu quero que você entenda hoje que a palavra é a autoridade. E agora vimos que o nome de Jesus está conosco, então em nome de Jesus eu posso, junto aqui o nome e a palavra. A palavra diz que isto Jesus já fez por mim, então eu posso tomar a promessa e proibir ou permitir uma circunstância ou uma situação. É aí onde eu digo não se levantará um presidente que não esteja em linha, não será interrompido um processo da presença de Deus no Planalto, não! É proibido, ilegal, impróprio qualquer valor que contrarie o Senhor das nossas vidas, o Senhor do Brasil. E aí onde vamos com as nossas confissões? A maior arma de Satanás, qual é? Está aqui, a nossa ignorância. Ele trabalha com um pacote de mentiras. Deixa a igreja ignorante, você não sabe quais são os seus direitos. Como eu vou lutar por direitos que desconheço? Como eu vou usar uma autoridade que eu não sei que eu tenho? Eu me lembro quando Suzete chegou em Moçambique, eu tinha tido uma experiência de quase morte. Aí ela me pergunta, você não repreendeu a enfermidade? Eu disse, como? Que palavra mais absurda soou ao meu ouvido? Repreender a enfermidade? Ali eu estou diante de uma pregadora que nunca passou por uma escola bíblica. E eu uma teóloga, né? Bonito. O que é que eu aprendi? Ignorância. Tradicionalismo religioso. Um Deus da história. Devemos aprender a usar as armas espirituais para travar esta guerra. Ok. O outro é a fé, que também não vamos elaborar. A fé como arma de batalha. Aqui está o texto-chave. Vamos ler? Todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória? A nossa fé, a nossa fé. Leia, por favor, 3 comentáriozinhos. Nossa fé está firmada em Deus, que não pode mentir, em sua palavra. Segundo, a fé expressa na palavra que sai da nossa boca. E a fé tomar por verdadeira a palavra de Deus. Pronto, é isso. Essa é a minha definição de fé. Tome por verdadeira a palavra de Deus. A palavra de Deus falou, creio, arrisco a minha vida. Amém? E na semana passada você já aprendeu a definição bíblica de fé. A certeza de coisas que os olhos não veem. E fé em quê? Deus e sua palavra. Não é um salto no escuro. Fé no poder do nome de Jesus e fé nas promessas de Deus. Diga. Em Deus é a palavra, nome de Jesus e promessas. Como é que a nossa fé é despertada? Está aqui, a comunhão é a mãe da fé. A comunhão é a mãe da fé. Quanto mais eu comungo com Deus, mais a minha fé se amplia. Vou ter fé para grandes coisas. Você começa a crer por coisinhas, não? Glória a Deus. Quando eu entrei no seminário, minha primeira experiência de fé era crer para 2 cruzeiros para uma saia de farda. Mas eu fiz uma aliança com Deus, quem sou eu? Sou servo, o que faz um servo? Só encontrei 2 coisas que um servo faz. Obedece e nunca questiona, e confia em todas as circunstâncias. Então Deus me chamou, Deus que vai cuidar de mim. Vou para o seminário. Aí dou o único dinheiro que eu tenho, 2 cruzeiros de oferta para missões. Mas antes de estar no seminário, eu estava minha mãe disse que não ia pagar para estudar bobagem, né, tal. Enfim, uma longa história. 17 anos. Chegou o dia de começar as aulas no Recife, eu estava lá, aí abri o livro de orações devocionais diárias. Muita gente quer ver o futuro a léguas, mas se Deus conduziu até aqui, porventura não continuará a fazê-lo, basta de cada passo para veres a glória de Deus. Eu tomei essa palavrinha. Eu só preciso de um passo. E na minha cabeça de adolescente, um passo é um passo mesmo. Um passo é um passo mesmo. Então, em 1 minuto, quantos passos você dá? Eu já sei pelo meu relógio aqui quantos minutos eu dou. Controla aqui os passos. Quantos passos? Eu só preciso de um. Eu cheguei, não tinha a saia da farda, faltavam algumas alunas, né? Eu dei a oferta.
E no dia que eu dei a oferta, quando desço, a Diana disse, chegou o pano da saia, reúna o dinheiro com as colegas. Era meio-dia. Às 2 horas iam comprar. Eu estou tranquilo, vou almoçar, basta de cada passo. Não tenho dinheiro nenhum. E também eu entendo e olha, isso ocorreu em 65, tá bom? Eu entrei no seminário em 65, gente, eu tenho o chão rodado. Então eu posso falar de cátedra, que Deus é fiel. Que Deus é fiel, que a palavra funciona, meu filho. E se foi Deus que me chamou, ninguém tem que saber que eu preciso de alguma coisa. Nunca bati na porta de ninguém, nunca confessei nada, porque de quem me chamou foi Deus, não? Vou falar nada, ninguém sabe que eu não tenho dinheiro nenhum, que o que eu tinha eu já dei tudo. É só Deus que sabe e eu estou tranquila, porque basta de cada passo. Meio-dia até 2 horas, quantos passos você dá? Quando eu saio, a secretária diz, passe lá na secretaria, abre 1h30, tem uma carta para você. Falta meia hora. E por que eu estou tranquila? Não me pergunte, porque eu também não sei. Eu não sei como é que você, numa situação dessa, diga, a fé é dom de Deus. É dom de Deus, quer dizer, você não entende por que você fica assim, você crê, é Deus que dá essa tranquilidade. Quando eu olho para trás, meu pai, sangue de barata? Não, é confiança. Eu posso esquecer aquele dia? Eu estou falando de fé, queridos. A comunhão é a mãe da fé. Agrada-te do Senhor. Vive na presença de Deus. Nunca vou esquecer aquele dia. E foi tanto que nos 100 anos do seminário fiz questão de ir ficar naquela portinha para rememorar aquele meu primeiro mês de seminário, naquela porta, pegando aquele envelope. Quando eu abro, tinha carta nenhuma, tinha 2 cruzeiros. Quem no mundo sabia que eu precisava em meia hora de 2 cruzeiros? Quem mandou? Até hoje não sei. Não tinha nome. Mas a fé, o que é que eu quero dizer? A fé vai aumentando. Olha, eu já tive que exercer fé para pagar $120 mil de televisão por mês sem pedir nada a ninguém. E nunca ficamos com a dívida e nunca fizemos um empréstimo na vida. Simplesmente fazendo o quê? Ou eu digo, o que Deus manda fazer é Ele que é responsável, não eu. Agora, o problema é que você quer tomar sobre você. Eu digo, não, é problema de Deus, esse não é meu. O meu é obedecer, o de Deus é prover. Simplesmente. O céu pode ouvir o seu amém. A fé nasce, queridos, por meio de uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Leia. Através da oração. Tão simples. Leitura e meditação da palavra de Deus revelada pelo Espírito. Aí você crê. Se a palavra é tomar por verdadeira a palavra de Deus, Deus falou, e o exemplo que citamos aqui é Abraão. A fé confessa a palavra que sai do coração através das suas ações em linha com o propósito de Deus. Abraão vai embora lá, chega e diz para os moços, fica aí aqui que eu vou ali e já volto com o menino. Ele não sabe que vai matar o menino não? Como é que está dizendo que já volta? Muito simples, é uma fé simples. Onde é que está a fé de Abraão? Deus me disse, em Isaac será chamada a tua descendência. Muito bem. Morto não gera descendência. Mas ele me pediu para sacrificar. Não posso negar. Então, eu vou fazer o que ele me pediu. O que ele vai fazer lá em cima? Não faço ideia. Mas ele vai fazer o que ele prometeu. E porque ele vai fazer o que ele prometeu, eu vou descer com o meu filho. Dá para a sua lógica? Não dá. Mas a fé é assim, não tem lógica humana. Aleluia. A fé funciona, meus queridos, não é aqui, na cabecinha não. Não é um assentimento intelectual. É um conhecimento daquele que criou o universo pelo poder da sua palavra. Aleluia. A fé garante a vitória completa. Nós estamos numa batalha. E eu joguei, você só vai ler com os textos. Está aqui um sermão para você pregar, 2 pelo menos, né? Vamos lá. Estão lá os textos. Vamos, o que que a fé garante nesta vitória, nesta batalha? Os heróis da fé. A Bíblia dedica ali o capítulo 11 de Hebreus só para citar nomes. Então vamos só ver o que é que a fé fez. Vamos lá, só ler todos juntos. Oferecendo sacrifício.
Eles venceram como? Como é que eles venceram? Porque como eles venceram, nós vamos vencer essa batalha. Esta agora, eu não estou falando da vitória de amanhã, estou falando da de hoje, tá? Esta vitória, a guerra na qual estamos envolvidos agora para decidir amanhã. E eu estou aqui nos 21 lembrando de Daniel, que quando você começou a orar, Deus escutou. Mas a guerra lá em cima não é brincadeira. E você permanece aqui firme na batalha, na oração, usando armas espirituais. Então vamos ver o que é fé. Vamos oferecendo sacrifício a Deus, andando com Deus, trabalhando no projeto de Deus, obedecendo aos desafios de Deus, renunciando ao passado, olhando para além do que é visível, firmando-se na promessa, confessando a palavra da fé, recusando-se a voltar atrás, consagrando-se, falando as bênçãos do futuro, planejando o futuro de acordo com as promessas, não temendo o homem, identificando-se com o povo herdeiro, abandonando o Egito e caminhando sobre todos os obstáculos, aleluia. E vamos entrar agora, maravilha no sangue de Jesus. E é nele que vamos ficar hoje. O sangue nos garante a vitória. Aleluia. Vamos trazer à memória o que ocorreu, e eu me referi ao ato profético que temos feito, que ocorreu lá no Egito, quando o anjo do juízo da morte passaria por todas as residências e os primogênitos seriam mortos desde a casa de Faraó. Verso 13, leia por favor comigo. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Então já temos aqui um quadro, um exemplo que vai apontar para o sangue de Jesus. O sangue que nos protege. Nos protege do juízo, nos protege da destruição. Este não é o sangue que redime. O sangue que redime, o sangue do cordeiro imolado no Yom Kippur. Mas junta-se aqui o Yom Kippur, Páscoa e Yom Kippur, porque Jesus é tanto o sumo sacerdote quanto o sacrifício. Ok? E este sangue, para nós hoje, convém lembrar que tem voz. O sangue tem voz. O sangue tem uma voz. Ali no Egito, a visão dos sinais nos umbrais, nas beiras da porta, fizeram com que Pessah, o termo Páscoa significa passar por cima, Pessah, passar por cima. Quer dizer, o anjo da morte passou por cima e não entrou. Mas na nova aliança em Jesus, o autor dos Hebreus declara, e vamos lê-lo, mas tendes chegado ao Monte Sião, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Esta é uma referência ao que ocorreu quando Caim matou Abel. E Deus chega e pergunta por ele e diz, agora maldito, Deus diz para Caim, maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Depois ele diz antes, o sangue do teu irmão clama desde a terra. O sangue, a terra abriu a boca e bebeu o sangue. Este sangue está falando, pedindo o quê? Vingança. O sangue de Abel fala vingança. E o autor dos Hebreus está dizendo que o sangue de Jesus está falando no céu, a nosso favor. Mas o que é que ele vai falar? Vingança? Não. Redenção. Vitória. A imagem. Qual é esta imagem, queridos? Imagine, a Bíblia diz que o diabo é nosso acusador e vive lá nos acusando.
Lembrem-se que Satanás tem acesso à presença de Deus, está muito claro em Jó, quando ele chega e Deus pergunta, de onde vens? Rodear a terra. Viste meu servo Jó? Ninguém na terra semelhante. Pudera. Então, não vou entrar em detalhes. Mas o que quero dizer é que ele vem acusar. Como quem diz, tu não podes abençoar. Porque tem esse. Lembra-se que Jesus falou que Satanás havia pedido para peneirá-lo? E eu roguei por ti. Você vai ser peneirado, sim. Agora ele está me acusando. Eu estou aqui orando pelo Brasil. Aí o diabo está lá. Tu não podes abençoar o Brasil. Olha os pecados. Aí começa a citar. O que é que o presidente fez? O que o fulano fez? Ou você pessoalmente. Aí ele fica. Pam. Mas de repente, ali no tribunal eterno, imagine agora. O advogado de acusação aqui, né? O promotor de justiça, está todo mundo lá, né? No céu. Mas tem Jesus, hein? Aí de repente se levanta uma voz. Vai subindo da terra uma voz. Uau, que voz é essa? E Jesus diz, é o meu sangue. É o meu sangue falando a favor do Brasil. Falando a favor do João, da Maria, da Antônia, da Valnice, do seu. Falando. O que é que o sangue de Jesus está falando? Que o preço de redenção foi pago. Que não há condenação. O caminho para o Santo dos Santos está aberto. Podemos receber todas as bênçãos que estão com o nosso nome em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, queridos, o sangue tem voz. Fala a meu favor, fala a seu favor. Em 7 ocasiões, o ódio de Satanás feriu a Jesus. 7 derramamentos de sangue. Até explodir o seu próprio coração. O que se pode pensar que vai acontecer com o adversário, pelo que ele fez com o Filho de Deus? Certamente será esmagado. Mas, quando chegamos em Apocalipse, que fala das últimas coisas, e aqui vamos nos identificar com o momento que vivemos e com este ensino aqui, nesta matéria, o poder da intercessão. A partir do verso 7... do capítulo 12, houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão. Ao que o dragão com seus anjos revidaram. É real, a batalha é real. Essa que estamos vivendo, tá? Temos duas forças lutando nas regiões celestiais, enquanto estamos aqui orando pelo Brasil. Quanta oração pelo Brasil. Quanta oração esses dias, 21 dias. Mas também não é só desse lado. Quantos estão invocando as trevas? Quantos estão fazendo sacrifícios? Quanto sangue tem sido derramado? Ainda ontem, um apóstolo lá no grupo do CAB postou. Ele chegou ao topo do monte para orar. O que ele encontrou lá? Sangue, vasilha com sangue, a foto imensa do ex-presidente Lula com a faixa presidencial, fogueiras ali, toda a obra de feitiçaria no topo da montanha. Sim, ele subiu para quê? Para invocar a Yahvé. E outros subiram ao mesmo monte para invocar a quem? A Satanás. Aos demônios. Nós aqui firmamos no sangue do Cordeiro. E as trevas fazem o quê? Sangue de pessoas, de bebês, sangue de animais. É um submundo das trevas. Então existe um conflito. Há um conflito nos céus, não ignore. Por isso é que insistimos, querido, nossas armas têm que ser espirituais. Nós não estamos aqui para brincar, não. Satanás nos conhece. E nós precisamos conhecer a Deus e saber que maior é o que está em nós. Agora veja, aqui uma guerra. Uma liderada por Miguel, um dos príncipes de Yahvé. E outra pelo dragão, de Satanás. Prosseguindo. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos, os demônios do dragão. E dessa maneira, perderam seu lugar nos céus, na região celeste. Foi expulso
ai, ai, ai da terra. O grande dragão. Quem é ele? A antiga serpente, chamada diabo. E Satanás são as 4 caras do diabo que estão aqui. Que engana. Esse é o trabalho que a gente está vendo aqui. O Brasil está cheio de enganos, estão enganando o povo. É mentira atrás de mentira. Que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Na minha interpretação, isto ainda vai ocorrer. Mas temos uma grande lição aqui, aí da terra, quando Satanás descer. Então, ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando. Agora, por favor, leia comigo. Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Olha o que o bicho está fazendo. Nos denunciando. Mas temos que pegar a palavra e jogar na cara dele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Praga alguma chegará à minha tenda. O verso 11, leiamo-lo. Eles, portanto, o venceram. Centre-se agora aqui, porque aqui é a chave que queremos que todos entendamos neste dia. Venceram como? Eles quem venceram? Quem é que está lutando? Miguel e os seus anjos. Quem é que está vencendo? Os crentes. Os santos estão vencendo na terra. Mas quem está brigando? Aleluia! Os anjos. Do Senhor é a guerra, gente. Do Senhor é a guerra. Nós temos que entender como é que se briga. Eu disse a vocês que quando cheguei aqui em Brasília, Deus me pediu os 3 anos de jejum por Brasília, e eu andei aqui uns mais de 15 quilômetros, entrei em tudo que é assento do diabo aqui, decretando guerra. Mas não entendi que eu tinha que ir com o sangue. Meu filho foi um negócio do... Oi, ai, ai, ai. Foram 10 anos de guerra aqui, de processos, de um mundo de coisas, gente morreu. Enfim, mas Deus está no trono. E quando Deus mandou de volta em 2010, eu estava no Monte Carmelo. Ele chegou o tempo de plantares em Brasília, porque parecia que tudo que é demônio de Brasília, quando eu chegava no aeroporto, dizia, você não entra aqui. Aí eu cheguei e me plantei ali. Hoje está ali a missionária Dorinha lá no meu refúgio. Não, Dorinha, eu me plantei ali naquela suítezinha o ano inteirinho. Vou morar aqui o ano inteirinho. Planta, o que é que tu quer? Adoração. Então 24 horas de adoração, 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 adoração com o mapa do Brasil imenso. E eu dirigindo todas as 6 horas da manhã, põe a cara no chão e vamos embora para o trono e profetiza. Deus entrou em Brasília. Foi a primeira vez que um governador foi preso, que deputados caíram. Enfim... Aí você aprendeu. Aí está o meu livro, né? Adorações de Santidade. A arma mais poderosa em nível estratégico, batalha espiritual, é a adoração em santidade. Porque quem trava a guerra lá em cima são os anjos. Mas eu tenho que fortalecê-los pela minha oração. Pelos meus decretos. Olha aqui o que é que faz os santos. Por causa do quê? Como é que eles venceram? Primeira coisa, o sangue do Cordeiro. E o que fizeram com o sangue estes santos? Está aí logo a seguir. A palavra do testemunho que anunciaram. Posto que face a face com a morte não amaram. Muitas vezes você se esquece disso aqui, né, meu filho? Consagração absoluta, total, estou disposto a morrer por Cristo. Não é só confessar pelo sangue, mas estar disposto. É uma consagração integral de tudo que sou. Amém? Aleluia! Que desafio! Oh Pai, que desafio está diante de nós. Os anjos travam as nossas batalhas, mas são fortalecidos pelas nossas orações. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Quantas vezes ficamos sós? Perdoa-nos por não analisarmos a Escritura como um todo, por selecionarmos alguma coisa que parece que nos interessa mais. Nós queremos hoje trazer o restante, aqueles que mesmo em face da própria morte, em face da morte, do sofrimento, não amaram a própria vida.
Em outras palavras, estavam prontos a morrer. Queremos ser este tipo de crentes, não apenas aqueles que confessam o poder do sangue, o valor do sangue, mas a nossa consagração seja tão integral que, se preciso for morrer por ti, morreremos. Embora saibamos que é mais difícil viver a fidelidade em uma vida longa do que morrer no ato de coragem no momento de perseguição. Ensina-nos a perseverar dia após dia numa consagração absoluta, total. Que todos os dias da nossa vida tu encontres em nós um coração disposto a viver por ti, a morrer por ti. E saber que em todas as batalhas a proteção do sangue do Cordeiro nos guarda e nos livra e nos protege. Que vivamos debaixo desta cobertura intransponível, blindadas pelo sangue de Jesus, blindados no pensar, no sentir, no decidir, e determinados a viver e morrer por ti e para ti. Amém. Você já sonhou com uma experiência sobrenatural em um momento altamente profético? Então quero convidar-lhe para estar conosco em setembro de 2026, em mais um congresso profético em Israel. Deus colocou em meu coração que esta é a hora. Quantas orações! Olha, o relógio profético de Deus está em Israel e não existe hora mais propícia para darmos um mergulho no mover profético. E eu tenho a certeza que este congresso, em setembro do próximo ano, será imperdível, uma experiência singular. Corra, você não pode faltar a este congresso.